texto sobre o tema é reparadores de rotas. Primeiro livro do profeta Samuel. Vou fazer uma leitura com vocês na Bíblia, a mensagem, no capítulo 9. Do versículo 1 ao versículo 9. Essa mensagem, na verdade, quem ministrou ela, esse texto, esses dias, foi o pastor Christian. Aí o pastor da igreja está roubando um texto que o pastor ministra. Que isso, Jesus? Faz isso não, Pai. Perdoa, Senhor. Na vida, todos nós precisamos de ser, ou de no mínimo ter do nosso lado um reparador de rotas. Então, pode vir. E aí pode sentar também, tá? Obrigado. Então, deixa eu repetir isso. Vê se me dá um pouquinho mais de retorno. Vê se é isso aqui para mim. Está tendo um probleminha com som? Obrigado, tá, querido? Pastor Eduardo, deixa aí na cadeira, Gilmar, por favor. Obrigado. Todo mundo num determinado momento da vida vai precisar ter um reparador de rotas, ou de ser um reparador de rotas. Obrigado, Matheus. Eu começo essa mensagem contando uma história de um videozinho que eu assisti, inclusive falei desse vídeo, dessa história, ontem, durante o sepultamento do seu João, papai do pastor Marcos Vinícius, esposo da irmã Vera. Sobre um homem chamado Charles. Charles é um piloto norte-americano que pilotou aqueles aviões de combate na guerra contra o Vietnã. E Charles, num determinado momento, e olha que ele era um excelente piloto, mas ele foi abatido. Me ajuda, ele foi? E à medida que o seu avião começou a cair, ele puxou lá aquela, acredito eu, né, aquela manivela, e ele foi ejetado do avião, e o seu paraquedas abre, e Charles, então, vem descendo, vem caindo, ele é capturado. E ele fica 6 anos preso, capturado. E depois de 6 anos há um acordo e tal, aquela coisa toda, e ele é solto. E ele volta aos Estados Unidos. Dali por diante ele começa a dar palestra, contando tudo que ele viveu. Até aí vocês estão me entendendo? O pessoal me ouve bem aí atrás? E ele começa a contar tudo que ele viveu. Então ele dá várias palestras. De repente,
Num dia em que ele está dando mais uma das suas palestras, contando tudo que ele viveu, um homem chega perto dele e pergunta assim, obrigado, Mateus, e pergunta assim: você me conhece? Aí ele vira e diz assim: não. Você não me conhece? Ele falou: não. Bem, eu sou aquele marinheiro que dobrei o seu paraquedas. Parece que ele funcionou muito bem, né? Aí Charles vira e diz assim: claro que funcionou. Se não tivesse funcionado, eu não estaria aqui. E Charles vai para sua casa. Chegando em casa, quando ele vai deitar a cabeça num travesseiro, ele vira e diz assim: quantas vezes eu vi esse marinheiro e não o cumprimentei? Quão soberbo eu sou. Quantas vezes eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo e não fiz. E ele começa então a se auto-questionar. Ele diz assim: eu não fui capaz de dar um muito obrigado para ele. Moral da história: na vida a gente sempre vai precisar de alguém que dobre o nosso paraquedas. E eu ainda vou mais longe. Na vida, todos os dias alguém vai precisar dobrar o nosso paraquedas. E o que nós temos feito com essa pessoa? Qual é a gratidão que nós temos expressado a ela? No decorrer da tua trajetória, quem dobrou o seu paraquedas? No decorrer da tua história, quantos dobraram o seu paraquedas? Para que você usasse nos dias mais difíceis da sua vida. Pois nos dias mais difíceis é que a gente vai acionar, sabe, aquela manivela e o paraquedas se abre. E ele conta dizendo assim: quantas vezes eu vi aquele mesmo marinheiro dobrando vários outros paraquedas. Esse texto diz que havia um homem na tribo de Benjamim chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zerô, bisneto de Becorate, trisaneto de Afia, porque não é tataraneto, como a gente costuma ouvir, é trisaneto. Era um senhor de ótima reputação. Ele tinha um filho chamado Saul, um jovem belo e vistoso, como nenhum outro, que se destacava na multidão por causa da sua altura. Parecia comigo assim, né? Certo dia, alguns jumentos de Quis escaparam. Quis, que era o pai de Saul, disse a seu filho: Saul, vá procurar os jumentos, leve um dos ajudantes. Saul chamou um dos ajudantes e saiu à procura dos animais. Chegaram-se à montanha de Efraim, perto de Salissa, mas não os encontraram. Prosseguiram até Saalim, mas também não tiveram sorte. Depois para Jabim, e nada. Quando chegaram a Suf, Saul disse ao seu ajudante: o que ele vira? Ele diz: chega. Posso orar? Deus e Pai, fala conosco nessa curta meditação. Usa-me conforme a tua vontade, conforme o desejo do teu coração. É o que eu te peço no nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Saul vai ser o primeiro rei, aclamado pelo povo, mas instituído por Deus. O Senhor vai escolher Saul. E o texto diz que o propósito inicial era procurar as jumentas do pai. Eles viviam disso. E o pai, era muito comum as jumentas fugirem. Calcula-se que Saul já tivesse feito isso outras vezes, mas dessa vez foi diferente, porque dessa vez ele procura por todos os lugares de costume em que as jumentas poderiam estar, e ele não encontra. Ele vai para lá, para acolá, procura, e ele não consegue encontrar as jumentas do pai.
Chega num determinado momento que ele quer dar um basta nisso. Chega num determinado momento que o texto diz que ele vira para o ajudante, porque o ajudante não podia se manifestar. Então, e ele chega para o ajudante e diz: chega, vamos voltar. Ele precisa dar alguma coisa que seja contundente para o ajudante. E ele, logo depois disso, ele vai dizer: logo meu pai vai se esquecer dos jumentos e vai ficar preocupado com a nossa demora. Só que aqui começa a história de Saul, que inclusive, para um bom leitor de Bíblia, é muito mais bonita do que a história de Davi. Qual é a história de Davi? Samuel vai na casa de Jessé e diz: olha, eu vim aqui para ungir um dos teus filhos rei. E aí vem Abinadab, o primeiro filho, que tinha porte de rei e tal, já servia o exército de Saul. E aí do Senhor vira para ele e diz assim: não, não é ele. Aí vem o outro também não, o outro também não. E aí o Senhor vira para ele e diz assim: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, porém eu, o Senhor, vejo o interior. E aí o pai se lembra de Davi, que está cuidando das ovelhas, e manda chamá-lo. Samuel vira e diz assim: nós não nos assentaremos enquanto ele não chegar. Aí Davi chega e tal, aquela coisa toda, é ungido rei. Essa é a história de Davi, mostrando claro e evidente o que diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Pode ser que eu tenha uma história linda no início, mas se perca no final. Se eu me perdi no final, não adiantou de nada ter uma história linda no início. Mas se eu falar a contexto histórico, a história de Saul é infinitamente linda demais. Os sinais que Deus vai dar, a maneira que Deus vai fazer, porque ele sai à procura de jumentas e volta rei, irmãos. Mas na minha vida, para que eu entenda, para que eu consiga entender o propósito de Deus, validar o propósito de Deus, na maioria das vezes eu vou precisar estar do lado de alguém que seja um ressignificador. O que é isso, pastor? Pessoas que têm o poder, através da palavra, de mudar lugares, de mudar rotas, mudar nomes de lugares. E ele chega para o ajudante e diz: chega. Ele vira e diz: chega, vamos voltar. Isso é muito comum entre nós. No meio de um processo onde a vitória está tão perto, no meio de um processo onde as coisas estão muito próximas de acontecer, a gente vira e diz: chega, não é mais isso que eu quero. Vamos voltar. E voltar às vezes é começar tudo de novo. Porque ele poderia voltar e o pai virar para ele e dizer assim: por que você voltou? Você está debaixo de uma ordem. Ou seja, você não tem o direito de voltar. Então deixa eu ser instrumento de Deus para alguém aqui hoje. O Senhor vira para você e diz assim: você não tem o direito de voltar. Mas o pai está distante. Mas tem um ajudante ali que agora vai ser tomado. Tem alguém que até então não tinha direito de fala. Você não vai ver no texto o ajudante se manifestando hora nenhuma. Porque reparadores de rotas não falam à toa ou em vão. Eles deixam abrir a sua boca no momento em que situações realmente podem ser mudadas para melhor. São pessoas que decidem falar no tempo certo, na hora certa. Não jogam palavras ao vento. Não jogam palavras fora, mas quando abrem suas bocas, irmãos, são capazes de mudar roteiros na vida de pessoas. E ele diz: vamos voltar. E aí no versículo seguinte, o ajudante
nesse texto, diz que ele vai sugerir algo. Por que, pastor, que ele vai sugerir? Primeiro, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando eu entendo que ele vai sugerir, é porque ele não pode mandar, mas se ele pudesse, ele mandaria. E por ele não poder mandar, ele é apenas o ajudante, ele vai precisar sugerir. O que significa isso, pastor? A tua provisão, Deus dá ordem. A você, Deus pede. Quer que eu repita? A tua provisão, Deus dá uma ordem. Corvos, alimente Elias, de manhã e de noite, com pão e com carne. E os corvos vão. A você, Deus diz assim, vai para Sarepta. Ou de início, vai para Querite. Porque lá eu já ordenei os corvos que te alimentem. Depois, vai para Sarepta, porque lá já ordenei uma viúva que te alimente. A tua provisão, o Senhor dá uma ordem. Para você, Deus sugere. Se você obedecer, e o ajudante vai sugerir. E aí, ele vai virar para Saul e vai dizer assim: Senhor, não vamos nos precipitar. Às vezes você está com uma decisão pronta e você tem todos os motivos do mundo. Biblicamente falando, você está respaldado. Você está respaldada. Há anos atrás, há uns, 3, 4 anos atrás, eu atendi, vou falar de forma muito superficial, eu atendi uma ligação de uma irmã, que virou para mim e disse assim: pastor, não aguento mais, não suporto mais, pastor, tenho sido maltratada, humilhada, tenho sido espraguejada, eu oro por esse homem há quase 30 anos, sou mãe de filhos, meus filhos são homens e mulheres já crescidos, e eu tomei uma decisão, na verdade, pastor, meus filhos tomaram por mim, e estou eu ouvindo, meus filhos tomaram por mim, podiam ter deixado as letras aqui, hein, gente, quem tirou, hein, eu vou deixar para o culto da noite, tá, não sei quem tirou, pode voltar ela após o culto para o culto da noite, agora que eu estou notando que está sem a letra, e aí, ele vira e diz assim, ela vira e diz assim para mim: pastor, não aguento, inclusive meus filhos me apoiaram, estou indo embora, pastor, vou morar, já está tudo certo, e estou eu ouvindo, ela tinha todos os motivos do mundo, mas eu aprendi a ser um reparador de rotas, irmãos, alguém que não vai mandar, mas que vai sugerir. Não vamos nos precipitar. E aí, eu peguei e resolvi contar para ela uma história. Eu disse: irmã, vou te contar algo que não tem nada a ver com o que a irmã está vivendo. Mas esses dias um pastor amigo me procurou. E ele sempre vem falando do pastor dele, inclusive, ele serve a esse pastor há 30 anos. E esse pastor daqui a 1 ano vai ser jubilado pela idade que tem. Pastor Gessé Pinheiro, hoje é jubilado da Igreja Batista Central de Olaria. E todas as vezes que esse homem, um exemplo, nós, Nova Unção, semeamos num barco lá na Amazônia, na participação da compra de um barco lá na Amazônia para o Evangelho ser pregado lá. Isso é coisas que a gente não fala aqui, mas a gente também investe em missões. E ele falou: você se incomoda se eu botar o nome pastor Gessé Pinheiro? Eu disse: claro que não. Um homem, pastor há mais de 54 anos, só pastor, um homem que dedicou a vida dele inteira,
Falei, não, coloca lá, pastor Gessé Pinheiro. Ei, a honra e a glória pertencem ao Senhor Jesus. E ele me mandou foto, um barco bonito. Mandou foto e tal, aquela coisa toda. E aí, num dia, ele se desentende com o pastor dele, porque ele estava discipulando uma família para que uma filha descesse as águas. E fez isso durante 6 meses. Quanto tempo eu falei, irmãos? 6 meses, discipulando a menina jovem. No dia do batismo, ele foi no gabinete do pastor e disse, pastor, está aqui a família que o senhor me permitiu discipular, e está aqui a jovem que hoje vai descer as águas. O pastor olhou para a jovem e disse assim, hoje eu não batizo ela, nem você, ela vai ficar para o próximo batismo. Ele, mas como, pastor? E aí ele foi para a palavra, o eunuco, e começou a discutir com o pastor, sem gritaria, de Bíblia, na frente da família. O eunuco, Filipe chega lá, pergunta para ele, tu entendes o que lê? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele diz, como posso entender se não tem quem me explique? E ele vira, então eu vou te explicar. E Filipe começa a ministrar a palavra para ele. E ele fala de quem? Dele ou de um que há de vir? Não, ele fala de Jesus Cristo, aquele que já veio, morreu e ressuscitou ao 3º dia. E ele começa a ministrar, e aquilo enche o coração do eunuco. E de repente o eunuco vê ali águas, ou um lugar com água. Ele diz assim, eu posso me batizar nesse lugar, eu posso ser batizado nesse lugar, porque tem ali a água e eu posso descer as águas. E Filipe fica meio que, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo já estava tratando com o eunuco. E ele vai lá e batiza aquele homem. Ele cita aquele texto. E o pastor também, altamente conhecedor da palavra. Afinal de contas, os batistas, para falar de palavra, eles são muito bons. E ele começa ali e tal, aquela coisa toda. E isso ele está me contando a história, como é que foi. E ele disse, Alexandre, hoje eu não quero que você me atenda. Foi depois de um culto da manhã aqui. Eu não quero que você me atenda como um amigo, eu quero que você me atenda como um pastor. E o que você me falar, eu vou fazer. E estou eu ouvindo, do jeito que estou eu ouvindo a irmã. E agora eu estou contando para ela o que eu ouvi. E aí eu disse para ela assim, irmã, e o pastor nervoso, eu vou sair da igreja, vou pedir minha carta, vou não sei o que, vou não sei o que lá, porque ele não podia ter feito isso comigo, foi desumano, não foi legal, bem, deixa eu te contar, poucos meses depois, que está gravando, a menina teve um problema, já estava com um problema, eu não vou falar aqui, que eu não vou, já falei nomes aqui, é muito complicado isso, mas gravando ao vivo, é muito complicado, a menina já tinha um problema, o pastor não sabia, mas o Espírito Santo sabia. E aí eu falei, o que você me falar eu vou aceitar. Aí eu falei, Jesus, então eu vou falar de uma. Falei, querido, eu já te conheço há quantos anos? Nesses anos todos você só fala bem do teu pastor. Querido, quantos anos você serviu o teu pastor? Ele falou, 30. 30, falta 1 ano para o seu pastor ser jubilado. Será que tu não pode caminhar com ele mais 1 aninho? Será que você não pode dar essa honra para ele? Você falou que você vai fazer o que eu estou dizendo, não é isso? O que você falar eu vou fazer. Então tu vai chegar lá, antes do culto da noite, vai entrar no gabinete do teu pastor e vai dizer, pastor, me perdoa, porque tu pode atrapalhar a pregação do culto da noite. Então tu vai virar para ele e tu vai dizer, me perdoa porque eu agi errado, me perdoa porque eu não sou aquele capaz de questionar o Senhor. Eu podia até ter sugerido, mas não de questionar o Senhor. E você vai dar um abraço nele. E aí, depois do culto da noite nosso aqui, ele me liga, 10 e pouca da noite. Disse, Alexandre, muito obrigado, meu pastor. Eu fui lá, meu pastor sorriu, me deu um abraço, pregou como nunca naquela noite. E nós estamos, sabe, ele foi fiel ao pastor dele, até o dia que o pastor foi jubilado. Eu disse para ela, minha irmã, você já resistiu tanta coisa na tua vida, você já foi forte em tantos momentos, mas não abandone esse homem não, porque se a irmã abandonar esse homem, pode ser que ele desça a sepultura sem uma palavra chamada salvação.
Nós precisamos ser reparadores de rotas, irmãos. E aí ela disse: pastor, o senhor tem razão. Ela foi contra os filhos, foi contra todo mundo. Depois aquele marido se converte. Você está entendendo? Diga amém. Deus tem a maneira certa dele agir. Não desista, continua reparando rotas na tua vida. Não vamos nos precipitar. Ele vira e diz assim: naquela cidade ali há um homem de Deus. Ele é muito respeitado aqui, pois o que ele prevê sempre dá certo. O que é que eu vejo? No ambiente da sua dúvida, Deus sempre vai levantar um profeta. No ambiente do teu caos, da tua frustração, porque a maior frustração dele, que ele não queria passar para o ajudante, era: sabe como que eu me sinto? Como se as jumentas fossem mais importantes do que eu. Ele vira e diz assim, vem com aquele discurso: daqui a pouco meu pai vai sentir falta da gente, de mim. Mas era uma maneira dele dizer assim: por que as jumentas são mais importantes do que eu? Que negócio é esse? Mas aqui era o início de uma caminhada que o levaria a rei, irmãos. Por esse motivo eu sempre vou precisar entender que Deus vai colocar pessoas para dobrar o meu paraquedas. Aquele que salta não é o mesmo daquele que dobra. São funções diferentes. Aquele que carrega o piano não é o mesmo daquele que toca. São funções diferentes. Mas se não tiver quem dobre, não terá quem salte. Se não tiver quem carregue, não terá quem toque. Ah, mas quem toca aparece mais. Pode ser. Mas se não tiver aquele que carregue, não haverá aquele que toque. Então, na verdade, eu falo isso muito aqui com os músicos aqui. A nova unção não é conhecida pelo pastor Alexandre, pastor Deise, os pastores. Não, é um conjunto. Eu digo para eles, quando eu estou no altar com vocês aqui, hoje só com Du, nós fazemos uma parceria. Então, não é o pastor que está pregando, porque é o pastor da igreja. Não, são pessoas que juntas decidiram chamar o céu, chamar a presença de Deus, invocar o Espírito Santo. É isso. Naquela cidade ali, há um homem de Deus. E é claro, foi muito bem ministrado pelo pastor Cristo, que Deus já havia falado com Samuel. Então o que Samuel faz? Fica aguardando. Aí eu vou só seguir o texto mais um pouquinho. Gente, essa versão aqui é mágica, no bom sentido da palavra. Essa Bíblia aqui, ela é aí vai dizer que ele é muito respeitado aqui, pois o que ele prevê sempre dá certo. Talvez ele possa nos dizer onde estão os jumentos. Aí Saul vai retrocar. Mas para consultá-lo, não é preciso dar alguma coisa para ele? Não temos mais nem alimento na sacola. Não há nada que possamos oferecer a um homem de Deus.
ou ainda temos? Aí o reparador de rotas vai dizer assim: tenho esta moeda de prata. Quando tu acha que é o fim, o Senhor sustenta, mantém alguma coisa dentro das tuas coisas que vai ser suficiente para te mostrar: eu estou contigo. Melhora isso, pastor. Você pensa que tudo acabou, mas Deus preservou uma moeda de prata. Você está entendendo? Diga amém. Tem algo que Deus preservou. Você está achando, é o fim, não tem mais jeito, não tem mais solução. E agora? Volta ao versículo anterior. Não tem, nós vamos precisar dar alguma coisa para ele. Aí no final ele vai dizer assim: ou ainda temos, ou ainda temos. Tem coisa que tu nem sabe que tem, mas pelo fato de você estar andando com a pessoa certa, pelo fato de você estar andando, estar do lado de pessoas certas, Deus vai lá e diz assim: tem sim, filho, tem sim, filha. Tem algo aqui que eu preservei. Eu deixei isso aqui, sabe? Você achou que ia consumir tudo, mas tem algo que ficou guardado aqui para isso. Entende isso? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Repita comigo, diga assim: tem algo que Deus preservou para ser utilizado no tempo certo. Diga assim: nem tudo acabou. Depois eu vou trazer para você, um dia eu vou ministrar só sobre essa moeda de prata, mas hoje eu vou passar por ela. No versículo 8, ele vai dizer: tenho esta moeda de prata e vou dar este dinheiro para o homem de Deus, e ele nos dirá o que fazer. Naquele tempo em Israel, quando alguém queria consultar Deus sobre alguma questão, dizia: vamos consultar o vidente, porque aquele que hoje chamamos de profeta era chamado de vidente. Isso é uma explicação do texto, que a gente costuma dizer que é acrescentado para trazer, para elucidar o texto. Mas no versículo 10, eu pedi até um 9, né? Desculpa, Mateus, eu leio aqui o meu. Saul vai responder assim: ótimo, vamos. E eles rumaram para a cidade na qual vivia o homem de Deus. Tem mais? Tá, desculpa, coitado. Quando subiam ao monte para entrar na cidade, encontraram algumas moças que voltavam do poço e perguntaram: é aqui que está o vidente? Elas responderam: é sim, sigam em frente, mas andem depressa. Isso é lindo demais, meu Deus. Diga assim: siga em frente, porém ande depressa. Siga em frente. Mas deixa eu dar um conselho. Isso, não tem problema não. Sigam em frente, mas andem depressa. Ele veio hoje porque o povo preparou um sacrifício no altar. Se entrarem logo na cidade, poderão alcançá-lo, antes que ele suba para o altar para comer. O povo não come até que ele chegue, pois ele precisa abençoar o sacrifício. Só então todos comem. Vão depressa, vocês vão encontrá-lo com certeza.
Gente, Deus tem pressa em que você ocupe o lugar que já está preparado para você. Quando o Senhor manda com que ele volte ao sepulcro de Raquel, porque o sepulcro de Raquel, na tribo de Benjamim, era o local mais visitado. Por quê? Porque Raquel era a esposa amada de Jacó, de Israel. E na tribo de Benjamim tinha o sepulcro dela, então virou um ponto turístico. Me veio a palavra. Então normalmente todos passavam pela tribo de Benjamim pelo sepulcro de Raquel, por causa do sepulcro de Raquel. Quando Deus vai dando sinais a Saul, diz assim: você vai voltar lá no sepulcro de Raquel, você vai olhar, você vai voltar lá para a tua terra, e você vai ver que o que eu tenho para fazer na tua vida é muito maior do que tu imagina. Benjamim, ou a tribo de Benjamim, era a menor tribo das 12. Sua família era a menor família da menor tribo das 12 tribos. E Deus foi lá e escolheu Saul na menor família, deixa eu repetir, da menor tribo das 12. Até aí, pastor, eu já entendi bem. Por que Deus manda ele? Não precisa pegar esse texto não, tá? Por que Deus manda ele voltar na tribo de Benjamim? Porque agora Deus vai mexer com umas questões históricas. Primeiro, eles viviam, ou a família dele, de cuidar de jumentas. Viviam disso. Viviam de coisas carnais. E agora Deus vai precisar mudar a cultura de Saul. Mudar a visão de Saul. Por isso Deus tinha pressa. Por isso o Senhor queria que ele pudesse chegar a um ambiente. Volta aos versículos, por favor, versículo 12. Sigam em frente, mas andem depressa. Ele veio hoje porque o povo preparou um sacrifício. Coincidência, né? O pai manda ele procurar jumentas, no mesmo instante em que Samuel está indo para poder cuidar das jumentas, em que Saul está indo, perdão, tá? Porque Saul. Então deixa eu melhorar isso de novo, vou repetir a frase. Deus manda o pai de Saul e manda com que ele vá procurar as jumentas do pai, justamente no dia em que Samuel está indo para aquele lugar onde o povo preparou um sacrifício no altar. Coincidência, né? Dá uma impressão nisso, mas não é coincidência, é propósito, irmãos. Escuta uma coisa: se Saul decidisse não ir, Samuel estaria lá. Entende? Posso melhorar? Se Elias decidisse não ir para Querite, os corvos levariam pão e água, pão e carne, que a água ele bebeu do Querite, todas as manhãs e todas as noites. Você tem até a opção de não ir, de não fazer, de não querer. Você tem, mas a tua provisão vai estar lá. O cumprimento do teu chamado vai estar te aguardando. Então, por favor, depressa. Tem alguém do teu lado? Diga assim: apressa-te. Se for alguém que tu tem intimidade, dá um tapinha de leve assim, diga: apressa-te, pelo amor de Deus. Diga assim: já tem um cenário pronto, esperando você se posicionar. Diga assim: já está tudo pronto da parte de Deus. Siga em frente e ande depressa. Versículo 13: ande depressa. Se entrarem logo na cidade, poderão alcançá-lo. Diga assim: entre logo. Antes que ele suba para o altar para comer. Aí eu lembro de Abacuque, capítulo 2 de Abacuque. Projeta para a gente, pode ser na versão comum.
como que eu digo, na ara. E aí, amados, é uma questão mesmo de você entender. Olha o que Abacuque vai dizer no capítulo 2. Por-me-ia na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão, vamos ler juntos isso aqui, gente, é poderoso demais. Versículo 3, vamos lá, 1, 2, 3, vai. No tempo, mas, e não, e se tardar, porque certamente, esse texto é muito forte, porque essa questão, e se tardar, espera-o, porque certamente não tardará. Porque essa questão de tardar é quando você não entende a parte de cima do versículo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ou seja, a impressão de estar tardando é quando você está fora do tempo determinado por Deus. Mas o texto ele é explicativo, ele diz assim: mas se apressa para o fim, e não falhará. O que está dizendo assim? Vai se cumprir. Aguarde, permaneça, se posicione, vá para a torre de vigia. Por que, pastor? Por que eu devo estar na torre? Explico para você o porquê da torre. Primeiro motivo da torre: nas torres você via quando o inimigo se aproximava. Tem um rei que montou torres no deserto, irmãos. Que isso? Cara louco. Foi um dos mais vencedores de batalha, porque levantou torres no deserto. E aí quando o inimigo vinha de longe, ele, ei, alguém ia lá, um atalaia, e anunciava que o inimigo estava vindo. Torre no deserto. Por-me-ei na minha torre de vigia, e eu vou esperar para ver o que Deus vai fazer, vai falar. Fica na tua torre, pois quando o inimigo se apresentar, tu vai ver de longe, tu vai dizer assim: é o inimigo que está vindo. Tu vai ter tempo de se resguardar. Segundo motivo de uma torre, falei do primeiro, quando o inimigo vinha. Segundo, quando os amigos vinham. Deus manda eu te dizer que pode ser que haja um tempo de notícias ruins, mas haverá também um tempo de notícias boas sobre a tua vida. Esses dias são dias de notícias boas para a tua vida. E quando as notícias boas chegam, isso alegra o coração, primeiro, de quem está na torre de vigia. Você entendeu? Fique na torre de vigia, pois haverá o tempo das notícias boas na sua vida. Ainda que possa vir o inimigo, o Senhor vai te permitir visualizá-lo e guerrear contra ele. Mas esse tempo é o tempo de notícias boas sobre a tua vida. Quem tem dobrado o seu paraquedas? Será que você pode, hoje, você que está me assistindo, você pode passar uma mensagem para alguém, para agradecer, dizendo assim: obrigado, porque quantas foram as vezes que você dobrou o meu paraquedas? Para que eu caísse num solo seguro. Tem pessoas de repente você vai virar para o seu pai e vai dizer assim: pai, obrigado, porque quantas vezes o Senhor dobrou o meu paraquedas? Todos os dias nós vamos precisar de alguém que dobre o nosso paraquedas, irmãos.
Todos os dias nós vamos precisar de alguém do nosso lado que seja um reparador de rotas. O ajudante vai sugerir, vai dizer: não nos precipitemos. Ou reparadores de rotas. Dos dois, um. Haverá um dia que você fará o papel do ajudante. Porque ninguém se torna senhor sem antes passar pelo crivo das pequenas coisas. Quer ser maior? Tem que ser menor. Convém, João 3,20, que ele cresça e que eu diminua. 30, né? 3,30, é isso? Me perdi, 33, versículo. Que ele cresça e que eu diminua. É isso que importa pra gente. 3,30, desculpa. Convém que ele cresça e eu diminua. Quer ser maior? Aí, ele vai dar testemunho. Primeiro, quem dá testemunho de Jesus é João. João vai dar testemunho de Jesus. Ele vira e diz assim: virá um que eu não sou capaz de atar as sandálias dos pés, que não só vos batizará com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Eu defendo 4 batismos, mas vamos lá. Com água, com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, quais são os 4 batismos que o senhor defende? Eu defendo o batismo em Cristo, eu defendo o batismo nas águas, eu defendo o batismo com o Espírito Santo e eu defendo o batismo com fogo. E tenho margem bíblica para isso. Mas ele vai dizer: eu não sou capaz de desatar as sandálias dos pés, mas tem um que é capaz de vos batizar com água, com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, se você souber, se você entender o quão precioso é esse Deus na tua vida, aí ele vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe, Deus está dizendo: eu posso te levar a lugares altos, eu posso te fazer Senhor, mas saiba que eu vou colocar alguém do teu lado que vai ser um reparador de rotas, alguém que vai te alinhar com o teu futuro, alguém que vai te alinhar com o teu propósito, alguém que não vai falar o que você quer ouvir, mas alguém que vai falar aquilo que você precisa ouvir. E essa pessoa vai ser guiada pelo meu Espírito para te alinhar no processo, para te alinhar onde eu quero, para fazer com que o processo se cumpra na tua vida, e vai se cumprir em nome de Jesus. Diga amém por isso. Tu vai mandar uma mensagem para alguém, vai dizer assim: obrigado, porque você tem sido um reparador de rotas na minha vida. Isso, pensei em desistir, o que seria de mim sem você? Já é a segunda mensagem. Você vai mandar mensagem aberta para todo mundo hoje, em nome de Jesus. Vai mandar uma mensagem dizendo assim: muito obrigado por você ter dobrado o meu paraquedas durante tantas vezes, sem questionar, sem murmurar, sabe, sem reclamar. Obrigado, porque se não fosse você. Maridos aqui tem esse desejo de agradecer as esposas? Tem? Então agradeça a sua esposa: obrigado por ter dobrado o meu paraquedas. Isso, não ter me condenado, não, obrigado por ter dobrado. Esposas vão virar para os maridos dizendo assim: obrigado por você ter dobrado o meu paraquedas. É isso, por ser um reparador de rota na minha vida, em nome de Jesus, amém. Bota a palma para Jesus, aleluia, amém. Os trabalhadores